Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar, na verdade resolver um problema, né, demonstrando uma desigualdade. E esse exercício ele pertence ao livro Masterclass do Cauchy e do Schwartz, The Art of Mathematics. É o exercício 2.7 da página 33. Então, esse aqui é o enunciado, né, o que que ele está dizendo. Dado três números não negativos, x, y e z, existe a implicação de que se o produto de x, y e z, e aqui pessoal tem um erro, tá? É, tem um typo aqui, onde está aparecendo aqui x, na verdade deveria ser z. Então é o produto de x, y e z é maior ou igual a 1. Isso implica que o produto de 1 mais x vezes 1 mais y vezes 1 mais z tem que ser maior ou igual a 8. E aí o enunciado aqui propõe também que a gente faça uma generalização. O problema original ele é bem simples, tá? Eu vou até reescrever aqui. Então, se sejam x, y e z maior ou igual a zero, então c, não é o c, desculpa. Isso aqui é verdade. X, y e z é maior ou igual que 1, implica que 1 mais x vezes 1 mais y vezes 1 mais z é maior ou igual a 8. Então, vamos primeiro demonstrar, demonstração, vamos demonstrar esse teorema aqui, esse pequeno teorema, tá? A gente vai precisar da desigualdade de que a média aritmética ela é maior ou igual do que a média geométrica. Então, o que que fala essa desigualdade? Ela diz que se existirem números x mais y mais z e a média aritmética deles dividido por 3, isso aqui é maior ou igual do que a raiz cúbica do produto de xy vezes z. Preciso só fazer um comentário aqui, pessoal, que o enunciado ele está redundante. O enunciado fala que x, y e z são não negativos e logo depois ele faz a afirmação de que x, y e z é maior ou igual que 1. Então, essa condição de que x, y e z são maior ou igual a zero e x, y e z é maior ou igual a 1, isso aqui implica que x, y e z são maiores que zero. Porque senão essa igualdade ela nunca seria satisfeita da desigualdade, tá? Se um desses números fossem iguais a zero. Então isso aqui não é que o enunciado esteja errado, mas ele está impreciso. Ou não, né? Ou talvez seja uma generalização. Mas essa condição ela enfraquece o teorema. Mas voltando aqui para a demonstração, a gente vai usar a desigualdade da média aritmética e da média geométrica. Então a gente vai começar pelo seguinte: se eu tenho aqui 1 mais x dividido por 2, isso daqui é maior ou igual do que a raiz quadrada de 1 vezes x. E isso daqui é igual a raiz quadrada de x. Vou chamar essa relação aqui de 1. Aqui eu usei, tá? A, a média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica para n igual a 2, ou seja, para dois termos somente.
Da mesma forma, eu vou ter que 1 mais y dividido por 2 vai ser maior ou igual do que a raiz quadrada de 1 vezes y, e isso aqui é igual a raiz quadrada de y. Vou chamar essa relação aqui de 2. E aqui a mesma coisa para 1 mais z dividido por 2, maior ou igual do que a raiz quadrada de 1 vezes z, que é igual a raiz quadrada de z. E aqui eu vou chamar essa relação de 3. Se eu multiplico essas três relações, 1, 2 e 3, eu vou ter o seguinte, que 1 mais x vezes 1 mais y vezes 1 mais z, e aqui dividido por 2, aqui dividido por 2 e aqui dividido por 2. Isso daqui vai ser maior ou igual do que a raiz de x vezes a raiz de y vezes a raiz de z. Só que isso daqui é igual a raiz de x vezes y vezes z. Eu vou primeiro organizar essa relação. Então a gente tem que 1 mais x vezes 1 mais y vezes 1 mais z é maior ou igual que 8 vezes a raiz de x, y e z. Só que a gente sabe que o produto x, y, z ele é maior ou igual que 1. Então isso daqui é maior ou igual do que 8 vezes 1, que é igual a 8. Então daqui a gente conclui que 1 mais x vezes aqui de x, y, z maior ou igual a 1 implica que 1 mais x, 1 mais y e 1 mais z é maior ou igual a 8. E aqui está demonstrado. Agora a gente vai propor uma generalização. É meio óbvio, tá? A gente consegue perceber que se o produto, o produtório, né, de k igual a 1 até n de xk é maior ou igual que 1, isso aqui vai implicar que a produtória de k igual a 1 até n de 1 mais xk é maior ou igual do que 2 elevado a n. Isso aqui é bem simples, tá, pessoal, de demonstrar, é só seguir o mesmo padrão do que a gente usou para demonstrar para n igual a 3. Eu acho que dá até para provar por indução, mas a demonstração ela é muito simples, né? Então, demonstração. Então, a gente sabe que a produtória de xk de k igual a 1 até n é maior ou igual do que 1. E aqui a gente vai utilizar novamente a desigualdade da média aritmética e da média geométrica, tá? Então, 1 mais xk dividido por 2 é maior ou igual do que a raiz de xk. E isso aqui é válido para todo k igual a 1, 2 até n. Então, se a gente multiplicar todas essas relações de k igual a 1 até n, a gente vai ter que a produtória de k igual a 1 até n de 1 mais xk, e aqui é duas vezes, né? Só que vai ser n vezes, então 2 a n. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 a n vezes a produtória de 1 mais xk, onde k varia de 1 até n.
Isso aqui vai ser maior ou igual, e aqui eu vou usar o lado direito da desigualdade, né, da média aritmética maior ou igual que a média geométrica. Então isso aqui vai ser x1, né, a raiz quadrada de x1 vezes a raiz quadrada de x2, então vezes a raiz quadrada de xn. Então bora organizar aqui. A gente tem que a produtória de k igual a 1 até n de 1 mais xk é maior ou igual do que 2an vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2 vezes xn. Só que a gente sabe que do enunciado, né, a produtória de x1, x2, x3 até xn é maior ou igual que 1. Então daqui a gente conclui que a produtória de k igual a 1, a n de xk é maior ou igual que 1, então a produtória de k igual a 1 a n de 1 mais xk é maior ou igual do que 2 elevado a n. E aqui está demonstrado. A gente ainda pode fazer uma generalização maior ainda, né? Estou sendo até um pouco impreciso, porque se é uma generalização, não existe algo maior, mas a gente pode propor aqui um novo teorema, tá? Ele vai se tornar um problema de otimização, na verdade. Em vez da gente supor que o produto, né, a produtória de k igual a 1 até n de xk ele seja maior ou igual que 1, vamos propor que essa produtória seja maior ou igual do que 1a elevado a n, e aqui vai implicar que a produtória de k igual a 1 a n de 1 mais xk ele vai ter que ser maior ou igual, e aqui a gente vai ter que definir qual que é esse termo. Então a brincadeira aqui, pessoal, não é bem demonstrar a desigualdade, mas é a gente encontrar qual que é o ínfimo dessa desigualdade. O que que é o ínfimo? Ele é o maior limite inferior de uma sequência. Então, qual que é o maior valor tal que essa desigualdade ela é satisfeita? Então, a gente tem que encontrar o valor aqui do lado direito e a condição para que a igualdade seja satisfeita, tá? Eu pensei nisso agora, tá, pessoal? Então eu vou meio que esboçar. Eu já estou deixando aqui o aviso de que não necessariamente esse resultado que eu estou colocando aqui ele está correto. Então quem estiver vendo esse vídeo e quiser refutar ou demonstrar esse teorema que eu estou propondo, fique à vontade, tá? Então tá avisado. Isso daqui não necessariamente é correto. Até aqui tá correto, tá, pessoal? Até esse ponto aqui eu tenho certeza que está correto. Pelo menos eu suponho, né? Obviamente esse daqui não é o ínfimo, mas a desigualdade ela é verdadeira. Então, esse novo problema aqui que eu estou propondo, ele é um problema de otimização. Então a gente tem aqui, são dois problemas diferentes, né? Tem o P1, onde a gente quer minimizar, por exemplo, o produto x1, x2 até xn, tal que a somatória a1x1 mais
B2x2 mais até, opa, aqui não é B2, eu vou deixar aqui A2, né? É o correto. A2 até um AN xn é igual a um B. Então, esse aqui é um problema P1 de otimização e esse aqui é um problema P2 de otimização. Então, é o mínimo da soma de A1 x1 mais A2 x2 mais AN xn, tal que x1 x2 até xn é igual a 1c. Para esses dois problemas aqui de otimização, eles são problemas de fronteira. E na fronteira, os dois problemas eles são otimizados com a seguinte condição: A1x1 é igual a A2x2, que é igual a um AN xn. Isso aqui é correto, tá, pessoal? Eu vou deixar até aqui uma caixa para a gente separar o que é suposição minha do que é correto, tá? Isso aqui é um exercício. Você consegue inclusive demonstrar isso daqui utilizando multiplicadores de Lagrange. Isso aqui é verdadeiro. Então é verdadeiro. Eu vou falar qual que é a minha hipótese, tá, pessoal? Essa interrogação aqui, eu acho que o ínfimo dele é o seguinte: a produtória de k igual a 1 até n de 1 mais xk é maior ou igual do que 1 mais o a elevado a n. Repara que se a gente utilizar o resultado anterior, a gente tem um mínimo, só que ele não vai ser um ínfimo. Se a gente utilizar o mesmo processo de demonstração, utilizando a desigualdade da média aritmética e da média geométrica, a gente vai chegar no seguinte valor aqui, ó, 1 mais xk, produtória, né, de k igual a 1 até n é maior ou igual do que 2an vezes a elevado a n. Só que repara que 1 mais a elevado a n é maior ou igual, na verdade eu acho que é maior ou igual do que 2an vezes, opa, aqui não é n não, aqui é n sobre 2. Maior ou igual do que 2n de a elevado a n sobre 2. Se a gente colocar aqui o a igual a 1, a igualdade ela é satisfeita, porque 1 mais 1an é igual a 2an. Esse aqui é o lado esquerdo, né? É o left hand side, e aqui o right hand side, que é 2an, vezes a elevado a n sobre 2, só que o a é 1, elevado a n sobre 2, isso aqui é 2an. Então isso aqui implica que para a igual a 1, 1 mais a elevado a n é igual a 2 elevado a n. Então, essa desigualdade aqui ela é verdadeira. E a fronteira, né, a condição de fronteira, ela é satisfeita quando o valor de a é igual a 1, que são esses dois problemas aqui que a gente resolveu. Então, é bem mais simples quando essa produtória ela é maior ou igual do que 1. Só que quando a gente inclui aqui um a que pertence aos reais, né, elevado a um n, a coisa dá uma complicada. Porque esse valor de 2an vezes a elevado a n sobre 2, ele não é o ínfimo dessa sequência, tá? Dessa série, no caso dessa série. Então, a gente vai precisar demonstrar esse resultado, que a produtória de 1 mais xk ele é maior ou igual do que 1 mais a elevado a n. A demonstração, pelo que eu estou pensando aqui, eu acho que a gente pode utilizar
a desigualdade de Jensen. E aqui a gente fazendo uma seguinte transformação, que tk é igual ao log natural de xk, ou xk, né, é igual a exponencial de tk. Porque com isso a gente consegue provar, utilizando a desigualdade de Jensen, e a desigualdade de Jensen ela fala o seguinte: se a gente tem uma função f côncava, opa, côncava não, convexa, então se eu tiver aqui f da somatória de um lambda i, xi, né, o i valendo de 1 até n, isso daqui vai ser menor ou igual do que a somatória de i igual a 1 até n de lambda i f de xi. E aí a gente pode utilizar aqui a desigualdade de Jensen, tá? Então aqui é Jensen. Então a gente pode utilizar a seguinte questão, que o log natural de 1 mais xk, aí aqui eu teria a somatória de k igual a 1 a n, isso daqui vai ser maior ou igual do que n log natural de 1 mais a. E daqui eu tiraria que a produtória de 1 mais xk de k igual a 1 a n é maior ou igual do que 1 mais a elevado a n. Isso aqui pode parecer que é carteado, tá, pessoal? E é que eu acabei de fazer isso aqui de cabeça. Eu acho que eu vou fazer essa demonstração em outro vídeo para fazer com calma e bem demonstrado todos os passos. Mas eu acho que isso daqui é verdade, tá? Me parece ser verdadeiro. Por que que eu estou falando isso? Repara que na fronteira, quando eu tenho aqui no meu problema de otimização em que o xk ele é igual a, ou seja, x1 é igual a x2, que é igual a xn, isso aqui é igual a gente tem essa desigualdade satisfeita. No caso, a igualdade, né? Então, a produtória de 1 mais xk, onde k varia igual a 1 até n. E aqui, na fronteira, em que xk é igual a para todo k igual a 1 até n, eu vou ter que a produtória de 1 mais xk de k igual a 1 até n é igual à produtória de 1 mais a, onde k varia de 1 até n. Então isso aqui é igual a 1 mais a vezes 1 mais a, n vezes, né? 1 mais a. Então isso aqui é igual a 1 mais a elevado a n. Então repara que xk igual a para todo k igual a 1 até n, então a produtória de k igual a 1 de 1 mais xk é igual a 1 mais a elevado a n. É por isso que eu tenho essa suspeita de que essa desigualdade ela é verdadeira. Mas eu acho que eu vou demonstrar ela em outro vídeo.
Primeiro eu vou fazer essa conta, tá? Para ter certeza de que é verdadeira. E aí eu volto aqui e comento num próximo vídeo. Se for verdadeiro, eu demonstro. Se for falso, eu refuto e coloco a errata sobre esse vídeo daqui, tá, pessoal? Então, quem quiser trabalhar nesse problema, fica à vontade. Mas eu acabei de pensar agora numa outra possibilidade. Vamos tentar. Aqui é um esboço, tá, pessoal? Eu estou pensando aqui online junto com vocês, como se fosse uma live. Eu não vou nem editar esse vídeo, mas vamos supor que n seja igual a 2. Então a gente tem aqui 1 mais x vezes 1 mais x1 vezes 1 mais x2. Isso aqui é igual a 1 mais x1 mais x2 mais x1 vezes x2. Se eu aplicar a desigualdade da média geométrica e da média aritmética, eu tenho que isso daqui é maior ou igual do que 1 mais a raiz quadrada de x1 vezes x2 mais x1 vezes x2. Só que se eu chamar y é igual a x1 vezes x2, então eu tenho que 1 mais x1 vezes 1 mais x2. Isso aqui vai ser igual, aqui eu, desculpa, não é y, aqui eu vou chamar disso aqui de y ao quadrado é igual a x1 vezes x2. Então isso daqui vai ser igual a, opa, aqui faltou um 2, né? Aqui, por que que eu estou usando isso, tá? Deixa eu justificar aqui para vocês, senão vai ficar confuso. Deixa eu fazer direitinho aqui. Nessa desigualdade, o que que eu usei? Eu usei o fato de que a média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica. Então, x1 mais x2 é maior ou igual do que 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2. Então, a gente tem que 1 mais x1 vezes 1 mais x2 vai ser maior ou igual do que 1 mais 2 vezes a raiz de x1, x2 mais x1 vezes x2. Só que isso daqui nada mais é do que 1 mais a raiz de x1, x2, e isso aqui é elevado ao quadrado. Então, repara que a gente tem essa desigualdade aqui, ó. 1 mais x1 vezes 1 mais x2 é maior ou igual do que 1 mais a raiz de x1 vezes x2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Eu acho que isso daqui também é válido para n igual a 3. Vamos ver aqui. Então, 1 mais x1 vezes 1 mais x2 vezes 1 mais x3. Então, vamos ver como que ficaria esse produto. Eu vou primeiro multiplicar aqui, seria 1 mais 1 mais x2 mais x1 mais x1, x2 vezes 1 mais x3. Então, isso aqui ficaria igual a 1 mais x3 mais x2 mais x2 vezes x3 mais x1 mais x1 vezes x3 mais x1, x2 mais x1, x2, x3. Então, vamos colocar aqui, né, a produtória de K igual a 1
até 3 de 1 mais xk. Então isso daqui, vamos deixar organizado, é 1 mais x1 mais x2 mais x3 mais x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 mais x1 vezes x2 vezes x3. Repara que aqui eu posso utilizar a desigualdade da média aritmética maior ou igual do que a média geométrica. E aqui eu vou ter que x1 mais x2 mais x3 vai ser maior ou igual do que 3 vezes a raiz cúbica de x1, x2, x3. Repara que eu também posso fazer para essa segunda soma. Então, eu tenho aqui x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3. Isso daqui é maior ou igual do que 3 vezes a raiz cúbica de x1, x2 vezes x1, x3 vezes x2, x3. Então, isso aqui é igual a 3 vezes x1, x2, x3. E aqui cada termo vai estar elevado ao quadrado, né? Então vai ficar 2 elevado a 2 terços, né? Elevado a 2 terços. Então a gente pode utilizar que a produtória de K igual a 1 a 3 de 1 mais xk, e aqui já utilizando a desigualdade da média aritmética e geométrica, aritmética e geométrica, isso aqui vai ser maior ou igual do que 1 mais 3 vezes a raiz cúbica de x1, x2, x3, mais 3 vezes x1, x2, x3, elevado a 2 terços, mais x1, x2, x3. Repara que se a gente chamar de y ao cubo de x1, x2, x3, a gente tem que x1, x2, x3 a 2 terços, isso daqui vai ser igual, se a gente levar ao cubo, vai ser igual a y ao quadrado, certo? Isso aqui é igual a y ao quadrado. E se a gente tiver aqui o y, né, é igual a raiz cúbica de x1, x2 e x3. Então aqui eu vou ter que essa produtória de k igual a 1 até 3 de 1 mais xk vai ser igual, maior ou igual do que 1 mais 3y mais 3y ao quadrado mais y ao cubo. E isso daqui nada mais é do que 1 mais y elevado ao cubo. Então aqui a gente tira que a produtória de k igual a 1 até 3 de 1 mais xk vai ser maior ou igual do que 1 mais y elevado ao cubo. Acho que dá para generalizar isso daqui, tá, pessoal? Em que a produtória de k igual a 1 até n de 1 mais xk é maior ou igual do que
1 mais a, no caso aqui seria a produtória de xk elevado a n, de k variando igual a 1 até n. Só que a gente sabe que a nossa hipótese, no caso a verdade, né, de a produtória de k igual a 1 até n de xk, isso aqui tem que ser igual, maior ou igual, né, a 1a elevado a n. E aí a gente teria isso daqui, essa desigualdade, né, que 1 mais a elevado a n, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Esse fator de n ele não deveria aparecer. Bem, mas isso aqui foi só um esboço, tá, pessoal? Como eu falei, eu já deixei avisado, eu estou pensando online aqui. Mas por que que eu estou fazendo isso? É, eu acho legal de mostrar não só como que funciona uma resolução de exercício, mas como que um pesquisador ele raciocina, como ele pensa, como ele ataca um problema. Eu não tenho PhD em matemática, mas eu tenho um PhD em física. Eu iniciei, na verdade, um PhD em matemática, mas eu larguei esse PhD depois de 1 ano e meio para trabalhar no mercado financeiro. Mas eu gosto muito de estudar matemática. Então, por isso que eu decidi gravar esse vídeo e eu espero que esse vídeo seja proveitoso para vocês. Eu vou pensar com calma aqui em como resolver como demonstrar esse teorema, né? E se ele é válido na verdade. E aí eu vou fazer um outro vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Pessoal, acabou de me ocorrer aqui aonde que estava o meu erro. Eu ia finalizar o vídeo, mas na verdade é o seguinte, o erro que eu achei que estava aqui, né, onde aparece o a elevado a n, ele acontece por causa do seguinte. Aqui está certo, 1 mais y elevado ao cubo, 1 mais y elevado ao cubo, só que aonde eu errei é aqui na transformação. Deixa eu apagar aqui. O correto seria 1 mais a raiz enésima da produtória de k igual a 1 até n de xk, isso aqui elevado a n. E aí a gente sabe, né, que a produtória de xk ele é maior do ou igual a elevado a n, então a raiz enésima da produtória de k igual a 1 a n e xk, então 1 elevado a n tem que ser maior ou igual do que a. Então aqui estaria correto, maior ou igual do que 1 mais a elevado a n. E isso acontece porque a transforma... Opa, aqui é 1 elevado a n, né? Então isso acontece porque nessa transformação, aqui eu usei o y é igual a raiz cúbica de x1, x2 e x3. Então, generalizando esse resultado, o meu y seria y elevado a n, né? Seria a produtória de k igual a 1 a n e xk. Então, eu acho que isso daqui tá realmente correto, tá, pessoal? Eu acho que esse teorema que eu generalizei, ele realmente está correto. Mas eu vou demonstrar ele em outro vídeo. Então, quem quiser trabalhar em cima dele, fique à vontade. Agora eu vou realmente encerrar o vídeo.